Oi pessoal, tudo bem? Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. E esse vídeo é sobre como foi a minha experiência no exame médico no pleito de EB2NW, né? Eu tô fazendo aí uma sequência de vídeos sobre EB2NW. Vou deixar aqui linkado nos cards outros vídeos que vocês possam ter interesse. Esse vídeo especificamente de como foi a minha experiência no exame médico para o EB2NW, eu gravei exatamente depois de quando eu fiz, porque tava tudo fresco na cabeça e tal. Isso foi em 2023, né? Foi o ano passado. Então, por isso eu tô fazendo essa abertura e aí eu vou colocar o vídeo para vocês, né, do que eu falei exatamente depois. Que é bom, porque se fosse hoje eu já não ia lembrar com tantos detalhes. E como foi, né, a minha experiência aí, por isso que vai ter esse cortezinho e mudança de local e tal. Vocês vão ver que eu tava na minha casa ainda, né, lá no Brasil, contando a minha experiência de como foi o exame médico. De qualquer maneira, eu já posso adiantar para vocês que foi bem tranquilo, né? É um pouquinho, né? É mais um dinheiro que você vai gastar, porque só a consulta é R$800 por cabeça, né? Então, quanto mais gente for com você, mais caro vai ficar. E a gente optou por fazer em Minas Gerais, porque em São Paulo as datas que tinham disponíveis estavam muito em cima da nossa data de entrevista. Então a gente preferiu ir para outro estado para que tivesse uma distância maior, tá certo? Então, espero que vocês gostem e se inscreve aqui no canal. Eu vim trazer para vocês um linear de como foi, um passo a passo de como foi o exame médico. Então, só retomando, né, a gente é do estado de São Paulo. Como a gente tinha um prazo meio curto e a data que tinha em São Paulo ficava muito próxima da data da nossa entrevista, a gente resolveu marcar em outro estado e fomos para Belo Horizonte, que foi o que vocês viram aí. Então, chegando em Belo Horizonte, a gente se hospedou num hotel e o nosso exame médico só seria no dia seguinte. Então, como é que funcionou? Estava marcado para as 10h20, a gente chegou lá às 10 horas e já entramos numa fila. É um consultório normal no centro da cidade. E, embora tivesse, né, esse horário marcado, era meio que organizado por ordem de chegada. Então, chegamos, e aí a hora que foi a nossa vez, a moça chamou, e o que ela pediu? Então, ela pediu o passaporte, né, de cada um, a cópia colorida, né, o xerox colorido de cada passaporte, 3 fotos, minhas e do Felipe, né, nós somos adultos, da Luísa, que tem 7 anos, só pediu uma foto 3x4, lembra que a gente falou que ia levar 10? Pois é, só pediram 3, 3 minhas, 3 do Felipe e só uma da Luísa. Aí pediram a carteira de vacinação, né, de cada um, e as cópias da carteira de vacinação. Eles mandam uns 48 horas antes, a própria clínica, né, a própria secretária, ela envia um formulário para que a gente preencha e devolva por e-mail mesmo. Então, a gente fez isso antes de sair. Então, foi só isso que ela pediu. Passaporte, original e cópia. Vacinação, original e cópia. Coloridas. E as fotos 3x4. 3 minhas e só uma da Luísa. Aí ela pega essa documentação, faz a gente assinar uma declaração e vai esperar. A gente espera numa recepção. Aí vai para uma outra salinha. O que faz nessa salinha? Mede, né, a sua estatura, a sua altura, o seu peso, né? Então tem igual aquelas balanças, né, antigas. Você sobe na balança, mede a estatura. E ela faz um teste rápido ali de visão. Então, ela tem umas letras no fundo, aí ela fala, olha, e aponta, fala para mim aquela sequência. São 3 linhas que a gente tem que falar, para nós todos. Então, todos falaram as mesmas linhas, na mesma distância, tanto para nós quanto para minha criança, tá? Então, pesou, mediu, e foi nessa sala. Na próxima sala, então eram salinhas mesmo.
Então, a recepção fez aquela parte do documento, a próxima sala fez isso, né? De vista, altura e peso. Na próxima sala era o pagamento. Então, custou R$ 800 por pessoa. Então, é R$ 2.400 no nosso caso, tá? O pagamento poderia ser em dinheiro ou em Pix. A gente pagou meio a meio. A gente levou uma parte do dinheiro e o resto nós pagamos, né, em formato de Pix. Então, com ela que era só aquilo ali. Aí depois vinha, de fato, a consulta com uma médica credenciada, né? Lembrando que você não pode ir qualquer médico. Você tem que ir nos médicos credenciados pelo consulado americano, tá? De novo, tem um no estado de São Paulo, um no estado de Belo Horizonte, um no estado de Brasília e tem algum, acho que no sul. Mas essas informações tem no site do consulado, tá? Os contatos e tudo mais. E todo o contato que a gente fez foi por e-mail. E aí, fomos de fato, depois dessa terceira salinha aí do pagamento, nós fomos para consulta de fato. Então, a consulta foi dividida, né? Entre a Luísa, eu e o Felipe. Então, como a Luísa é criança, ela me chamou junto e eu acompanhei a da Luísa. Então, ela começa a perguntar e ela pergunta para a criança. Ela falou que era só para eu responder coisas que ela não soubesse. Então, eu deixei ela responder, ela falar. Então, ela perguntou, você já usou gesso? Então, querendo saber se a criança já tinha quebrado algum osso. Então, ela modificava, né, a pergunta de modo que a criança conseguisse compreender. Então, você já usou gesso? No nosso caso, não. Você faz exercício? Você tem amigos na escola? Você frequenta o médico com que frequência? Você vai no médico todo dia? Você já dormiu no hospital? Para saber se foi internada? Você já levou ponto? Você já fez cirurgia? Né? O que mais? Que ela perguntou diretamente para a Luísa, assim. Foram mais essas perguntas. E aí, para mim, ela perguntou se ela já teve, né, catapora, se ela já tinha feito alguma cirurgia, se ela já tinha batido a cabeça, se ela já tinha convulsionado, se ela já teve episódios de epilepsia, de apagões, se ela fazia algum acompanhamento psiquiátrico, se ela fazia algum acompanhamento psicológico. Perguntas mais específicas assim, tá? E depois ela fez um teste físico. Então, apalpou ali o abdômen e acabou o assunto, tá? E isso tudo, ela ia escrevendo tudo, anotando tudo. E aí, quando chegou a minha vez, ela não pediu para a Luísa sair. Então, como já estávamos nós duas ali na sala, ela continuou comigo. E aí ela começou. Se eu já tinha feito alguma cirurgia grande, se eu já tinha tido doenças venéreas. Na juventude, por exemplo, eu posso não ter tido agora, mas na juventude, se eu já tive, se eu já tinha quebrado alguma coisa, se eu já tinha levado ponto, se eu já tive quadros de epilepsia, quadros de convulsão, se eu fazia tratamentos psiquiátricos, se eu fazia tratamento psicológico. O que mais que ela perguntou? Aí ela perguntou de antecedentes familiares. Então, se a minha mãe já tinha problemas de colesterol, problemas de trombose, essas coisas mais convencionais, né? O que mais? Além das doenças venéreas, se eu já tinha tido catapora, quebrado alguma coisa, se eu já tinha sofrido algum acidente, tipo acidente de carro, alguma coisa que tivesse, né? Ter passado por uma cirurgia de emergência e tal. Se eu bebia, se eu fazia exercício físico e só. Se eu tomava algum remédio controlado, de uso contínuo e tal, se eu tinha alguma doença conhecida. Não perguntaram nada sobre, por exemplo, tem caso de câncer na família, nada disso. E aí, né, no meu caso, a única coisa que eu tinha,
e ela não perguntou, mas eu fiz questão de falar, é que eu tenho um nódulo na mama faz 15 anos e só faço controle, né? Não é nada. Ele não cresce, não acontece nada, então isso eu fiz questão de pontuar. Ela perguntou, né, como estava a questão ginecológica, se eu ia todo ano, se eu coletava o Papa Nicolau, se estava tudo correto, né, se não tinha nenhuma alteração, não tinha nada. Né, respondi o que ela perguntou, tal. Se eu já tinha usado drogas, qual tipo de droga, qual frequência, e depois foi fazer o exame físico comigo, que também foi só apalpar o abdômen. E aí, escutou coração e pulmão, só. Aí, ok, escreveu tudo que ela tinha que escrever, e aí chamou o Felipe. E aí o Felipe entrou sozinho, né? E aí foi o mesmo padrão para ele. Perguntou sobre bebida, sobre drogas, sobre doenças, né, sexualmente transmissíveis. Também perguntou de antecedentes familiares, né? Então, no caso dele, o pai dele teve um infarto, eles controlam colesterol, glicemia, essas coisas comuns, né? Perguntou se ele fazia exercício físico, no caso ele era sedentário, né? Ele é. Perguntou também sobre isso. Perguntou se ele já tinha quebrado algum osso. Então, as perguntas foram meio, de fato, bem padrão, tanto para a Luísa, quanto para mim, quanto para ele. Para ele também apalpou o abdômen, escutou pulmão e coração. Perguntou se a gente já teve Covid e só. E aí, foi avaliar as nossas carteiras de vacinação. A Luísa não precisou tomar nada. Ela já tinha tomado todas. E eu precisei tomar a 3ª dose da hepatite B. O Felipe precisou tomar a 3ª dose da hepatite B, mais... Nossa, que tá short, desculpa. A 2ª dose da sarampo, cachumbo e rubéola. Então, ele precisou tomar 2 vacinas e eu precisei tomar 1. E aí faz isso. Ela dá os encaminhamentos dos exames, onde faz, né, o endereço, então, o que fazer e onde fazer. Então, nós adultos precisamos fazer um exame de sangue, que é o VDRL, eu até deixei aqui anotadinho, VDRL quantitativo. Então, nós adultos precisamos fazer esse exame de sangue, que ele foi coberto pelo nosso convênio, então nós não precisamos pagar a parte. Isso a gente fez praticamente tanto o raio-x quanto o exame de sangue na mesma rua. Então, VDRL para os adultos, é um exame de sangue, o nosso convênio cobriu facilmente. E depois um raio-x de pulmão. O raio-x de pulmão não cobriu, mas também a gente não tentou, talvez se tentasse cobrisse. Custou R$150 cada raio-x, tá? A Luísa só precisou fazer um, que é o interferon gama, de sangue. Ela não faz o raio-x. Se não me engano, o raio-x é para cima de 14 anos, ela tem 7. Então, ela fez o interferon gama. Nós tentamos fazer isso pelo convênio, só que o convênio pedia 3 dias úteis para avaliar se autorizar. E a gente não tinha esse tempo. Então, custou R$565 esse exame da Luísa de sangue, tá? Então, foram esses. Então, nós adultos, VDRL e o raio-x. E o da Luísa, um exame de sangue, que é o interferon gama. Depois que a gente fez essa parte dos exames, nós fomos no posto de saúde que nos indicaram para tomar as doses das vacinas. Lembrando que eu faltava a 3ª da hepatite B, o Felipe faltava a 3ª da hepatite B, mais outra dose de sarampo, cachumbo e rubéola. Posto de saúde que a gente foi sensacional, assim, parecia clínica particular de São Paulo, limpo, bonito, organizado, gente educada. Nós fizemos, todo mundo demorou 5 minutos. Tomamos as vacinas, pegamos os comprovantes, ela escreveu, né, na nossa caderneta de vacinação, e aí nós fomos pro hotel. No dia seguinte, a gente ia passar nos lugares pegando nossos exames. Eles falam para chegar aproximadamente por perto das 11 horas. Que antes disso os exames não ficam prontos. Então, quando foi 11 horas, ou até antes, a gente já estava nos locais. Então, a gente pegou o primeiro de sangue, que já estava pronto.
e depois fomos pegar o do raio-x. O do raio-x, né, eu achei que eles não iam abrir, mas abriram. O da Luísa, que é um interferon gama de sangue, que foi o único que ela fez, demoraria 7 dias para ficar pronto. Então, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Então, o dela não tinha o que pegar, porque não estava pronto, e nós pegamos os nossos, né? O VDRL, o raio-x e os comprovantes de vacina que a gente já tinha. Aí a gente volta na clínica e mostra para ela. Então, ó, tá tudo aqui. Ok, aguarda que você vai passar de novo com a doutora. Aí chegou lá, ela conferiu, olhou, faltava vacina, tá aqui, tomou, olhou os resultados, deu tudo certo. Ela abriu todos os resultados que estavam lacrados, inclusive do raio-x. Ela abriu, dentro do raio-x do pulmão tinha um CD e o laudo. Não tinha aquele raio-x que a gente está acostumado, sabe naquele papel preto que a gente levanta e olha assim? Não tinha. Só tinha o laudo e um CD. Tá tudo, ela completou lá nos papéis dela, né? Entregou um papel pra gente, que tava tudo completo, um só pra mim e pro Felipe, e um pra Luísa, só que no dela constava que faltava ainda o resultado do exame de sangue dela. Aí, ok, estão liberados. E eu questionei sobre o raio-x, porque eu tinha ouvido falar que você tinha que, na primeira entrada que você fizesse para os Estados Unidos, você precisava levar esse raio-x lacrado, né? O laudo tinha que estar lacrado. E ela falou que não é mais assim, porque é tudo online, né? Toda essa comunicação de exame médico entre ela e o consulado é online. Mas mesmo assim, ela falou que é sim para levar em mala de mão, mas que é um CD. Quem tem leitor de CD hoje em dia, né? Mas que você sim tem que levar aí na primeira entrada para os Estados Unidos. Então, ela devolveu todos os resultados para nós, fomos embora, voltamos para São Paulo. Aí eu fiquei acompanhando até sair o resultado, né, da Luísa. Ela coletou a amostra na terça, no sábado estava pronto. Aí eu mandei um e-mail, olha, ficou pronto o exame dela, eles já geram um laudo, né, um resultado em inglês e português. Mandei e, né, pra secretária dela. E aí a secretária depois me respondeu dizendo que ela já tinha acessado, já tinha visto o resultado. E que então ela ia me mandar um information sheet. Beleza, eu falei, ok. Não sabia o que era. Aí agora eu sei. A gente, ela manda por e-mail, né? A secretária da médica, ela manda por e-mail um information sheet. O que é isso? Nele vem um código de barra, né, no canto superior direito, vem a nossa foto, né, a nossa cara ali, em PDF, e ali consta que você finalizou e completou todo o exame médico, quais vacinas você já tomou, tudo, faz uma descrição de todo o seu, né, toda a questão médica ali. É como se fosse um comprovante, né? Que ó, você finalizou, completou, tava tudo certo, deu tudo negativo, o que precisava dar e ok, deu um information sheet para cada um. E na questão das vacinas é legal porque as crianças, quando vão ser matriculadas na escola, eles pedem a carteira de vacinação. Então ali você já tem a sua carteira da vacinação da criança traduzida, né? Então, já tem lá descrito todas as vacinas que ela tomou. No nosso caso também tem, mas é que para criança isso é de fato necessário quando for matricular. Então, recebe isso por e-mail, a gente imprimiu e vai levar isso na entrevista. Eu acho que não, eles não pedem isso, é só uma documentação mesmo para confirmar que você finalizou essa etapa. Foi isso, gente. Foi bem tranquilo, umas pessoas super simpáticas, educadas, não perguntou nada demais, assim. Foi bem tranquilo, bem rápido, bem eficiente, mas de fato é importante, principalmente para quem tem criança, que esse outro exame não sai um resultado rápido, precisa aí de pelo menos, eles pedem 6 dias, tenha esse espaço, essa janela entre o exame médico e a entrevista
porque o ideal é sempre você já realizar a entrevista com o exame médico sempre finalizado. Então, espero que tenha ajudado. Essa foi a nossa experiência. Bom, pessoal, vocês assistiram aí, né, o meu depoimento de como foi o nosso processo aí de exame médico. Espero que ajudem vocês, os detalhes e tal. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo o que você achou, se você achou que era diferente, que era mais difícil, se você tem alguma dúvida, comenta aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!